Mas o que eu sinto é que cada vez mais a gente vai sentir esse chamado assim quase recusável para falar as coisas, para compartilhar, sabe? E a gente precisa realmente fazer isso, porque o mundo tá cheio de mensagens negativas, né? E quando eu falo negativas, não estou julgando bom ou ruim, eu acho que todas as mensagens têm a sua função, mas a mensagem negativa que eu estou falando aqui é uma mensagem com polaridade negativa. E na polaridade, né, em nível de energia, a polaridade negativa é aquela que separa, é aquela que julga, que separa. Então, a pessoa pode querer isso, né? É uma escolha de cada um. Não estou dizendo que é ruim, mas a polaridade negativa tem estado mais presente no planeta Terra. E a polaridade positiva é a que une. Dentro do próprio campo da energia, da eletricidade, eu falo, né? No nível prático mesmo. E no nível das energias e das emoções também, né? No nível das relações. Então, a polaridade positiva, ela une, ela agrega, ela acolhe. E o mundo está muito cheio de polaridade negativa. Então, mensagens com uma polaridade positiva, como essa que eu fiz hoje, né? Até foi meio assim puxão de orelha, mas para a gente acordar que a gente está vibrando muita negatividade, a gente está vibrando muita guerra, e essa guerra fica no corpo da gente, né? Então depois a gente não se assuste quando aparece um vírus, quando a imunidade está baixa, quando desenvolve uma doença, porque a palavra, o pensamento, está tudo no campo da vibração, né? E a vibração está em contato com o nosso corpo vibracional, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá chegando uma galera, eu já comecei um papo aqui muito massa, que surgiu agora, que eu vou trazer, vou falar com a Clau também. Gente, a Clau, eu quero falar dela quando ela chegar. Eu simplesmente, a gente foi colega, isso eu vou falar agora, quando depois eu não vou falar não, quando ela chegar. A gente foi colega no Teresa de Lisieux, na escola grande, sabe aquela escola que eu entrei e aí eu precisei romper todas as minhas barreiras de dificuldade de falar, né, por causa daquela timidez extrema que eu tinha, né, que era uma coisa assim que me fazia sofrer mesmo. Então foi quando eu entrei na escola, no Teresa de Lisieux, que eu tive o contraste do mundo, né, das pessoas falantes e do meu mundo trancado dentro de mim. E aí é interessante, porque outro dia eu conversando com a Clau, eu falei, Clau, então eu era muito trancado, eu não me comunicava. Aí sabe o que que ela me disse? Que quando eu saí de Salvador, que eu fui para o Rio, e ela soube que eu tinha me tornado atriz, que falaram para ela, olha, a Ingrid se tornou atriz e tal, ela pensou, meu Deus, é impossível. Olha que interessante. E eu disse isso para ela, eu falei, sim, Clau, realmente era impossível. Daquele jeito que eu era, na verdade eu já tinha rompido essa barreira ainda morando em Salvador. Mas o que a Clau conhecia da escola era uma menina muito tímida, muito trancada, muito sem comunicação. Então ela disse que quando soube que eu tinha me tornado atriz, ela assim se surpreendeu muito. Então ela falou, meu Deus, que fenômeno, né? E realmente foi. Então a gente é colega desde a época da escola, mas a gente não conviveu na escola muito, quer dizer, pouco, né? A gente só se cruzava, a gente era de turmas diferentes. E agora ela é minha professora, minha prof. Deixa eu ver que horas são. Vocês querem perguntar alguma? Ah, Clau entrou aí, 18. Ô, mulher pontual. Gente, quem disse que baiano não anda junto com o horário das coisas? A Clau entrou 18 em ponto. Vou te chamar, amiga. Clau, deixa eu ver aqui como é que chama. Ai, meu Deus. Peraí, peraí. Uhum. Ah, Clau, já te chamei. Oh, querida! Ah, que delícia! É minha Que luz mais forte mesmo. massa! Não estou te escutando ainda. Você me escuta? Te escuto. Vamos fazer todos os Escuta. ajustes. Peraí, vá Tá. falando. Oi, oi, Claudina, minha amiga, minha Ah, que colega, minha prof. massa! A sua prof. Alô, Estava alô, um, dois, escutando a três. conversa.
Oi? Eu tava escutando a conversa de você super tímida. Peraí, Ah, deixa eu botar um peraí negócio que eu vou aqui. mexer Tô na luz achando. aqui também. Vá. E assim também tá melhor, né? Eu te escuto melhor. Ah, que Deixa eu ver. bonitinhos. Ah, eu É, prefiro essa menina. luz, é que eu não sei, depois ela some. Deixar assim, mais fraco, senão não vai dar. Pronto. Ô, Aham. amiga, então, eu tava contando que quando você soube que eu tinha virado atriz, né? Você não acreditou, porque eu era muito tímida, né, Clau? Era. Você era do tipo que ficava muito quietinha, assim, na hora do intervalo. Eu também não era de muita expansão, mas eu Sim. me comunicava mais. A Ingra era toda quietinha Trancada! lá. Trancada, É, né? era, que massa, É, né? muito E aí massa. você vê justamente essa possibilidade dessa reinvenção, né? Dessa reinvenção que a gente tem, né? Essa possibilidade de chegar na nossa verdadeira vibração, né? Isso, Falando isso. nisso, tem até o músico que chegou. Falando em vibração, tem até o Aham. músico que chegou aqui. O André? Oi, André! O André quer tocar aí alguma coisa? Ou ele Eu chega na. acho que sim. Eu acho que Boa, podia tocar enquanto o pessoal está entrando, né? boa, eu acho também. Poderíamos fazer um sonzinho, Vamos né? botar um Eu sonzinho acho. aí! Já gostei dessa Saudade! live. Tudo bom, Massa! André? Tudo Ô, jóia, velho! beleza. E as nossas Bom te ver. batucadas? Pois é, rapaz, também está sentindo uma Como é? falta. Casa tá vazia aqui, mas a gente está acreditando aí na Claro, renovação, né? claro. Massa. Parabéns aí pelos seus movimentos, viu? Seus Ah, Sim, movimentos. obrigada, sim, Legal. obrigada Muito para essa legal. nós, coisa de né? você. Seus vídeos estão muito legais, assim. Essa coisa de você estar trazendo o seu autoconhecimento, as coisas que você tem experienciado, né? E essa generosidade de passar, isso é maravilhoso. Para o planeta, né? Muito É um bom, muito chamado bom. para compartilhar, né? Vamos aí, Isso. vamos compartilhar essa música aí. Então, bora. Então, bora. Oi? Essa é uma que o pessoal sempre pede para tocar, que está muito para quem não entende muito, é a frequência, é a vibração da autoestima, ok? É a vibração de Oxum, que dentro da gente é autoestima. Boa. Nessa cidade todo mundo é do chum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia Magia, magia. magia. Presente na água Doce, doce, água salgada, e toda a a cidade cidade brilha. brilhar. Ei, Presente na água doce, doce, presente na água salgada, e toda a toda a cidade cidade brilha. brilhar. Seja temente ou filho de pescador. Pescador, O o importante importante desembargador. desembargador. Se der presente é Te tudo é uma tudo uma coisa. coisa só. A força que mora Mora na na água, não faz distinção de cor. Toda a cidade é do Xum. Hey! a força que Força que mora mora na na água. água, não faz distinção de cor. Toda a cidade é do Xum. É doce, é doce, Do Xum. é doce.
navegar, Eu vou eu vou navegar navegar nas nas ondas do ondas mar, do eu mar, eu vou vou navegar. navegar. Eu vou Eu vou navegar. navegar, Eu vou eu vou navegar navegar nas nas ondas do ondas do mar, eu mar, eu vou vou navegar. navegar. Oh, 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 oh. Oh, 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 Oxum. Ai, que maravilha! Gente, ó, obrigada, André. A imunidade já subiu, já tá lá no pico. Amém, todos nós. É, gente, cura tudo, né? Harmoniza toda a vibração. Ah, a gente precisa É muito muito falar sobre bom. isso, né, Cláudio? Sim, Então, sim, gente, sim, sim. Bora. é, Vai, tô é, por aqui. Qualquer coisa, só tá ativar. bom, tá bom, Massa, obrigada, gratidão. Valeu. maravilha, nossa, Valeu, meu maravilhoso. amor. Né, Márcia? Então, gente, deixa eu Trouxe ele falar para cá. disso. Então, eu e a Clau, como eu estava falando, a gente foi colega de escola, mas a gente não era da mesma sala e a gente, né, foi cada um para um lado, cada uma para um lado. Eu fui para o Rio, nunca mais a gente se encontrou. E aí, para linkar e para eu passar a palavra para a Clau, eu há 20 anos atrás, há um pouco mais até de 20 anos, eu comecei a ter experiências terapêuticas com a constelação familiar, que é uma terapia fenomenológica. Então, assim, muito das minhas experiências de transcendência eram através da constelação familiar, que atua através do campo morfogenético. Aí eu vou falar assim bem rapidinho. Esse campo morfogenético ou campo mórfico foi descoberto por um biólogo, o Rupert Sheldrake, que é um prêmio Nobel, né? Então não é qualquer pessoa. E esse campo mórfico é um campo de informação, e essa informação geralmente está no nível vibracional de toda a evolução das espécies. Então, dentro de cada espécie, existe uma conexão, né? Então, é como se a gente não tivesse em almas isoladas e separadas dentro de cada corpo, mas existisse uma grande alma coletiva, um campo de informação e de troca que permeia tudo. E a nossa evolução, a informação evolutiva se dá dentro das espécies através desse campo vibracional que leva essa informação. E aí tem as teorias, vocês podem procurar isso depois no Google e tal. Tem, por exemplo, a teoria do centésimo macaco, onde, através de experimentos, chegou-se à conclusão que, mais ou menos, quando 100 indivíduos atingem uma nova atitude dentro da espécie, a espécie inteira recebe essa informação de salto evolutivo. Então, usando esse campo de informação que conecta todos nós, o Bert Hellinger criou essa terapia fenomenológica, por também ter passado mais de 10 anos catequizando tribos Zulus, então ter absorvido muito, ter bebido muito no xamanismo. Ele trouxe toda a sabedoria do xamanismo, que está completamente conectada com a física quântica. E aí criou essa terapia que hoje é completamente difundida, que é a constelação familiar, que hoje está até nos tribunais e tal. Aí, no ano passado, eu estava aqui em Salvador, eu já sou do xamanismo há 7 anos, então assim, já sou encantada e apaixonada por essa possibilidade de trazer literalmente o corpo para a dança, para a transformação, para a mudança, né? Não é à toa que a palavra mudança tem a dança ali no meio. Então, a mudança, ela engloba o corpo. A gente vai falar disso especificamente, sobre esse setor do corpo. Mas aí, eu aqui em Salvador, um dia, por algumas conexões assim muito claras, por um mensageiro que foi colocado assim naquele dia na minha vida e me falou da Ubuntu, que é esse lugar mágico que a Claudina dirige e que faz um tipo de constelação que é um pouco diferente, que é a TSFI. Quer dizer, ela começa com a constelação familiar, mas as ferramentas que a TSFI usa
vão um pouco além. E hoje eu sou aluna da Claudina, né? Assim, eu fiquei alguns meses frequentando a Ubuntu, assim, diariamente. Eu tinha que estar lá todo dia. Me apaixonei, assim. A gente voltou numa amizade muito maravilhosa. E eu senti esse chamado muito forte de fazer a formação em TSFI. Então, veja, há 20 anos eu conheço a constelação familiar e constelo, e sou representante, sou apaixonada, né, pelo poder de cura da constelação familiar, mas eu só senti o chamado mesmo para exercer isso, para ajudar as pessoas com a ferramenta, quando eu conheci a TSFI, que usa música, que usa tambores, que usa maracá. E aí agora eu quero que a Claudina fale desse trabalho dela fantástico, que é muito transformador para todo mundo que passa ali pela casa dela ou que convive diariamente. Fale aí, Clau. Que massa! Adoro ver você falando! A primeira vez que eu escutei Ingrid explicando o campo morfogenético, eu falei, oxe, ela explica bem melhor que eu. Não, mas é assim, de fato, o fato de você já ter essa vivência, de você ter experimentado, né, os benefícios dessa ferramenta em você, na sua história, faz com que, de fato, você esteja muito apropriada, assim, para falar. E aí eu acho maravilhoso. Então, a TSFI nasce com Alexandra Caymmi, que é uma suíça baiana, suíça brasileira, né? Que conhece Bert Hellinger lá na Alemanha, faz um curso, faz constelações com ele, faz o curso com Bertoldi. É uma das melhores da turma dela, tanto que ela fica um tempo constelando com o próprio Bertoldi, só que ela sente outras ressonâncias no campo, né? E ela era bem jovem, então ela ficava assim meio, não, mas não é isso que eles estão ensinando, então eu vou ficar quieta aqui, vou fazer do jeito que estão ensinando. E ela ficou um tempo. Só que o que acontecia? Ela escutava músicas, quando ela estava fazendo, vinham músicas. Ela gostava muito de xamanismo e, de fato, o pai brasileiro dela, ele vem da região de Itacaré e ele vem justamente, ele é descendente de uma tribo indígena que foi exterminada. O pessoal fala, ela é contemporânea, ela é parente de Dorival Caymmi. Não, é o Caymmi indígena, né? Que inclusive parece que não tem mais representantes dessa tribo, né? E aí, assim, ela já cresceu escutando as músicas de Maria Bethânia, de Gilberto Gil, né? E Iemanjá para lá, Iansã para cá, sem saber exatamente o que era, mas aquilo tocava muito na alma dela. E essas canções vinham dentro da constelação. Ela não cantava, ela só sentia a vibração da música, ficava prestando atenção. Tinha também os movimentos do xamanismo, né, que vinham também. E ela já era traumaterapeuta. Ela também foi aluna do Peter Levine. Então, ela já manejava essa ferramenta de tirar o trauma do corpo a partir de movimentos, né? Movimentos de você soltar alguma coisa, enfim. Um belo dia ela teve um sonho, ela estava, inclusive, fazendo uma constelação, bem como ela tinha aprendido, só que no meio da constelação, um representante olhou para ela e falou, você vai receber uma transmissão. Aí ela disse, oxe, como assim transmissão? Não tinha nem Instagram, nem celular naquela época, nada disso. Mas aí ela recebeu um sonho, ela teve um sonho sequenciado e o avô dela, o bisavô, aparecia e ensinou ela a juntar todas essas ferramentas. E assim, ficou uma coisa que, de fato, só quem experimenta é que entende, que sente a potência dessa ferramenta, né? Porque assim, eu amo Bert Hellinger, agora mesmo comecei de novo a ler um livro dele, O Essencial é Simples, estou apaixonada de novo. Gosto muito. Mas assim, a primeira vez que eu vi a Alexandra constelando, a minha sensação
foi de multidimensão. Eu me senti multidimensionada. Inclusive, essa história, né, da física quântica, né, que nós estamos em realidades paralelas, né, e que, de repente, isso que a gente chama de ancestrais, né, isso que a gente chama de vidas passadas, somos nós em outras realidades, né? É uma forma diferente de ver. Mas eu achei bem interessante, você vai gostar dessa história, que ela olhou para mim, na primeira constelação que ela fez minha, que foi até com meu marido, para ajeitar o relacionamento da gente, né? Ajeitar é ótimo, né? Olhar para o nosso relacionamento. É porque ajeitou. Ajeitou muito bem, viu? Até hoje, Ele está me olhando aqui. Então, mas foi muito forte para mim, porque ela olhou para mim e falou assim, que eu queria ver a comunicação, né? E foi bem forte. Eu falei, parece que nós somos de planetas diferentes, né? Parece que a gente fala idiomas diferentes, né? E aí ela olha para mim e fala assim, você é um sonho compartilhado de um cavalo dourado. Ele sonha você lá e você sonha ele aqui. Mas foi uma informação que até hoje, se você me disser o que significa, eu não sei. Mas eu sei que a minha alma pegou isso de uma forma que me acalmou e eu consegui, de fato, compreender que as diferenças que eu tinha com o André não eram só semânticas, né? De fato, tinha algo vibracional que era diferente, que a gente precisaria esmiuçar na nossa convivência para poder harmonizar, para a gente poder chegar numa mesma vibração, né? Então, essa foi de cara, assim, minha chegada com a Lê foi essa, né? Porque ela trabalha muito com arquétipo, né, Clau? Sim, ela trabalha total. muito com arquétipo. Então, assim, ela pega um cavalo, não sei o quê, é uma língua da alma, né? Fala direto com a alma. Não vai tanto pro racional, né? Vai para esse campo da vibração, da alma. Ou seja, é uma linguagem também mais do feminino, da energia feminina, né? Que lindo, sim. Enquanto que a constelação traz uma racionalidade necessária do masculino, a TSFI é mais feminina, trabalha o nosso lado mais feminino, né? Que lindo, muito bom, faz muito sentido isso para mim. Nunca tinha visto dessa forma, mas faz muito sentido. Porque, de fato, assim, eu continuo, dependendo da pessoa que eu vou constelar, tem pessoas que só veem Beth Helling, assim, só veem as fidelidades e de você honrar, toma a mãe, ainda falta um pouco, né? Toma o pai, olha para isso, aceita, enfim. Já tem outras pessoas que têm já um trabalho, né? Que você sente que o campo já está em um outro lugar, né? A Alexandra fala que, assim, a TSFI, ela se inicia, o olhar pode se iniciar na primeira encarnação da gente. Inclusive, assim, na fonte, no momento em que você estava lá em cima e você desceu, qual foi a vibração densa que você abraçou para ser seu mestre, para você superar? Então, assim, aí eu estou falando de encarnações, mas podem ser também os ancestrais, né? Às vezes é o abuso sexual, às vezes é a falência, às vezes é as traições, enfim, são temas que a gente escolhe, né? São vibrações que a gente escolhe justamente para transformar, soltar e voltar para a nossa vibração inicial. Então, assim, se eu sou o sonho duplicado, o sonho compartilhado de um cavalo, né? De um cavalo dourado, a minha vibração é a do movimento, é a da liberdade, é a da natureza, entende? Eu não vou conseguir ficar tranquila em relacionamentos, em lugares em que eu tenha que ficar. Imagina um cavalo enjaulado, né? Assim, ele vai dar um jeito de explodir tudo e de sair. Sou eu, né? Eu sou cavalo de fogo no horóscopo chinês. Eu sou super cavalo. Gosto de galopar. Ana Raio.
Ainda teve essa história, né? Que massa, muito bom. Então, assim, a Lê, para mim, ela é um ser, assim, uma reverência profunda, porque de fato ela é um ser muito iluminado, muito diferente das pessoas que eu conheço, né? E ela tem esse olhar, tanto assim, o olhar dela com a gente, né? Quando ela tá com a gente, ela vai certeira, né? No pontinho, Sim. mas também no treinamento com ela, né? Esses anos, eu tô há mais de 10 anos na TSFI, fazendo muitas constelações, eu facilitando e também ela me constelando quando ela vem para o Brasil, ou agora ela fez online, foi incrível. Então, a gente também vai entrando nesse lugar da multidimensionalidade como algo muito fluido, assim. Agora, assim, tem essa parte, então, da música, que eu falei para vocês, do xamanismo, né, que tem isso dos arquétipos, e agora, quando ela começa a trazer o corpo, né, que é uma parte que também te emociona tanto, e a mim também, né, a gente tem uma virada mais forte ainda, né? Para quem não entende, assim, atualmente numa constelação da TSFI tem momentos em que eu sinto que é necessário que haja uma dança, né? E aí desde o início eu falo para as pessoas, para os representantes, ó, se você sentir um movimento corporal, faça, por mais louco que esse movimento te pareça, tá? E às vezes eu sinto no meu corpo a dança ou o movimento. Eu sinto que sou eu que tenho que entrar como se fosse uma vibração que está escondida e eu fazer uma dança, Nossa. ou pegar uma almofada e bater e expressar aquela raiva lá, e depois aquela vibração chega e eu sento lá e digo, e aí, como é isso? É muito É poderoso, gente. Não, muito bom. não dá nem para explicar. Eu lembro um dia, Cláudia, que a gente estava constelando, eu estava representando alguém. Eu estou sempre ali no meio representando, porque eu quero, né? Eu já chego querendo e as pessoas acabam me chamando. E aí eu estava numa emoção trancada, que eu não conseguia expressar, que eu não conseguia botar para fora. Não era eu, tá, gente? Eu estava representando alguém do sistema familiar da pessoa. E aí, de repente, a Clau começou a rastejar no chão, feito cobra. Começou a rastejar, enxucalho e rastejar, passar pela minha perna. Gente, mexeu com a minha vibração. Assim, eu comecei a chorar, começou a sair toda a emoção que estava trancada. Era uma cobra passando no meio da gente. E eu sei que você sente esse chamado, esse impulso interno. Você nem vem desse campo morfogenético, assim como os representantes também vão recebendo as informações desse campo, e é quase impossível você se negar a cumprir o movimento que a informação está pedindo. Então, até na constelação familiar, também tem esse acesso ao campo, né? Tanto que, assim, da que eu conheço, se fala, entra em contato com o sentimento e segue o movimento. Então, eu estou trazendo isso porque a canalização da energia através do corpo é a porta, é a chave do segredo, da caixinha preta, né? Então, o corpo é a caixinha preta. O corpo Inclusive, não esquece. Isso, e ele não mente. É incontestável. Então, assim, tem duas Uhum. histórias bem fortes, assim. Uma é de uma menina, uma representante, inclusive, que hoje é minha maravilhosa, faz tudo, né? Que ela não é só uma secretária, ela é tudo, tudo, Priscila. Ela estava no campo e ela era bem mentalzona, assim, né? E ela estava no campo representando, falando, daqui a pouco ela me olha, assim, meio desesperada e fala... eu tô com vontade de dar uma cambalhota. Aí eu digo, e foi antes de a Lê falar sobre isso do movimento, ou seja, quando você está no campo da TCFI, tudo que a Alexandra canaliza já entra no campo. Então a gente que está, onde você estiver facilitando a constelação de TSFI, as informações já vêm, porque não é ela que inventa, ela canaliza, né? Ela traz. Então já estava vindo para ela essa coisa do movimento, eu não sabia, mas na hora foi tão sereno para mim que eu falei para ela, Pri, faça, por favor, dê a cambalhota. E aí quando a Priscila deu a cambalhota,
cliente estava do meu lado, começou a chorar copiosamente. Chorar, chorar, chorar. E me disse, esse é o segredo da minha vida. Eu nunca consegui dar uma cambalhota e tudo que eu mais quis nessa vida foi dar uma cambalhota. E assim, e Gente, todo o resto que tinha rolado, a sensação que eu tinha era que o resto da constelação foi, sabe, foram até um descascar da cebola, mas para chegar nesse núcleo. E quando ela viu que era possível, né, ela viu aquilo acontecendo. Atualmente, assim, eu peço para a própria cliente entrar no campo e experimentar o movimento, né? Dependendo de como é que tá, e os resultados são belíssimos, imediatos, assim, são liberações muito fortes, muito legais. A outra foi de um rapaz que sentia falta da força dele, né, para seguir a vida sozinho.